Seja bem-vindo a mais um UnaCast, o podcast do grupo Unamaná. Nós acreditamos que o mundo merece ouvir você. Eu, Simone Klunk, apresento esse episódio com o apoio do Luan, da Comunique-se Marketing Estratégico, da Edilene, Design que Comunica, a Laranja Flor é responsável pela ambientação do espaço de gravação e na sala de recepção contamos com o apoio da JN Estofados. Neste episódio, que faz parte do nosso mês especial, Mês da Mulher, nós estamos trazendo algumas pessoas que, de alguma forma, nos impactam e nos inspiram. Escolhemos para estar falando conosco a Tássia Chipchap, aqui de Porã do Oeste, que vai contar um pouco da sua história, que vai compartilhar conosco sobre a sua experiência de vida e com certeza vai me inspirar e inspirar também você que nos acompanha. Seja bem-vinda, Tássia. Muito obrigada. Quero agradecer primeiramente o convite, né, Simone? E me senti muito lisonjeada em ser convidada para esse momento. Nós que ficamos felizes e agradecidas por você aceitar estar aqui conosco e também por se desafiar, né, a participar deste momento. E desafio é uma coisa que sempre teve a ver com a Tássia, né, desde muito jovem. Eu queria que você falasse um pouco de você, a Tássia falasse da tua infância, da tua juventude, para depois a gente falar de algumas coisas mais específicas relacionadas, então, às nossas comemorações do mês de março. Então, eu nasci no Rio Grande, né? Meus pais vieram para cá, para Santa Catarina, para Guaraciaba. Eu tinha 7 meses. E dali, a minha infância, como você pediu, né? Minha infância foi muito boa. Eu amo lembrar a minha infância. E fiz nesse município até a 4ª série. E com 15 anos eu saí de casa. Com 15 anos fui para o colégio de irmãs, colégio de freiras. E fiquei 9 anos morando num colégio de freiras. E ali que eu, então, decidi o que eu queria ser. Eu queria ser professora, né? Hoje, então, eu casei em 72, né? Tenho 3 filhos, a Luciane, o Douglas e o Cleison. E tenho 6 netos, que são a minha alegria, o meu motivo de vida hoje, né? Meu porto seguro, como se fala, né? E depois disso, depois que eu saí do colégio, eu vim para cá, para Iporã, fiz meu estágio aqui em 1970. Quem era o diretor na época era Hugo Friedrich. E foi muito bem acolhida, amo essa cidade, amo esse município e trabalhei meus 25 anos nesse mesmo colégio, como professora de matemática e depois do meu casamento, então, como já professora, eu senti a necessidade de fazer uma faculdade. Então, já era casada, né? Já tinha a primeira filha e fui fazer uma faculdade de férias porque eu já lecionava, né, na época. Tinha que aproveitar o intervalo do tempo para se especializar, então. Não foi fácil porque, sabe, no fim do ano a gente já muito cansada, quando chega dezembro, né? E daí corre para a faculdade, janeiro, fevereiro e julho, em Erechim, Rio Grande do Sul, que era, na época, a faculdade mais perto, né? Então, a gente enfrentou muitas dificuldades, mas tudo passou e tudo foi como a gente desejou, né? Mesmo tendo, às vezes, os percalços, né? Difícil, às vezes a gente longe da família, mas consegui. E também eu me formei então em 78 e ajudei a fundar o 2º grau aqui em Porã do Oeste. Na época, o seu Hugo Friedrich encabeçou, né, esse projeto para o 2º grau, que se dizia hoje, se fala. Porque até então o pessoal ia para Mondaí, né? Eles iam para Mondaí, eu lembro... Bernardo, inclusive, né? Isso. Lembro que eles comentavam que iam para Mondaí para estudar na época. Sim.
Então, foi fundado então em 78. A gente até começou as aulas em maio, porque já tinha se passado uns meses até que foi aprovado, né? Então, fiz parte do quadro dos professores como professora de matemática. Então, fui professora de matemática primeiro e segundo grau. Ah, Tássia, você fala que fez a faculdade em Erechim. Hoje, para nós, né, isso é estranho, porque a gente pode fazer até de forma online, né? Sim, sim. Eu tenho os cursos EAD, nós temos duas ótimas universidades aqui perto de nós, então as possibilidades são inúmeras. Mas precisou-se de tempo para chegar a isso, né? Como é que funcionava então? Você fazia um deslocamento aqui de Iporã? Vocês iam em mais pessoas? Quantos dias vocês ficavam lá? E você disse que já tinha Luciane nessa época, né? E como é que era lidar com a saudade do bebê também? Nós fomos para Erechim nesse mesmo ano, começamos então o Hugo Friede e Orlando Schaeffer e eu, nós três. E o seu Hugo, ele tinha um Fusca, a gente ia de Fusca. Mas nem sempre, né, coincidia nossos horários, então eu ia de ônibus. E a gente sempre foi ainda beneficiado, sempre digo que a gente sempre teve a graça de Deus do nosso lado, porque na época tinha um ônibus que saía de Iporã para Erechim. Erechim era fim de linha, de lá para cá também. Os motoristas eram daqui, conhecidos. Como não tinha comunicação nem telefone, então a gente mandava os recados por escrito, mandava para o marido. Muitas vezes eu tinha problemas, eu engravidei do Douglas, do meu segundo filho, nesses 4 anos. E tive alguns problemas na gravidez. Então, o que eu fazia? Mandava um recadinho de manhã e de noite já meu marido já recebia, né? O recado para falar para o médico, eu explicava o que eu estava sentindo, tudo assim, E no sabe? outro dia vinha Vinha a a resposta e o resposta do remédio. médico. Bem isso, nossa. Impactante pensar dessa forma, porque eu tava imaginando agora que você viveu isso e hoje, quando tu tem saudade dos teus netos, tu pega o celular e faz uma ligação de vídeo para eles e enxerga eles, Isso. né? Como a senhora também convive com essa evolução, a Tássia? Olha, até hoje a gente já está entrando um pouquinho, né? Não sei muito lidar com computador, o celular, o básico, né? Os nossos netos sabem muito mais do que a gente, né? Então, até às vezes um deles pediu, vó, me ajuda aqui, eu não estou achando esse desenho, ele tinha 5 aninhos. Daí eu disse, a vó também não sabe muito, peguei, tentei. Ele disse, não, não, vó, não é assim. Então, essa evolução foi muito rápida. Até para nós que estamos nessa transição de lá para essa evolução rápida, não é fácil, né? Porque se nós formos pensar, a transição de vocês, ela vem de uma geração que viveu sem energia elétrica, Isso aí. né? Que viveu sem geladeira dentro de casa, para uma comodidade extrema, Isto, né? Que muitas vezes a gente não abre mais mão. Então, é necessária muita adaptação. muita adaptação. Olha, lá no interior de Guaraciaba, onde a gente morava, não tinha nem rádio. Nosso primeiro rádio dessa comunidade foi nosso, do meu pai que comprou. A comunidade inteira veio olhar aquele homem que falava naquela caixa, né? E o meu pai sempre era muito. Meu pai era muito inteligente, ele mostrava isso também. Ele dizia: não vai demorar muito, esse homem vai aparecer ali nessa caixa. Todo mundo, não, mas tá louco. E hoje a televisão tá aí, né? Então, A Tássia, esse envolvimento, esse querer aprender também te envolveu sempre muito na comunidade, né? Desde muitos anos você é uma voluntária ativa, principalmente na paróquia aqui em Iporã do Oeste, e de forma bem especial em relação à catequese. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e falasse também sobre como esse atuar voluntário te ensina e te alimenta. quando a gente estuda em colégio de irmãos, a gente vira catequista logo, né? Então, desde os meus 16 anos, eu sou catequista. Então, não faço uma conta, né? Hoje eu tenho 78 anos.
E sempre gostei muito disso. A gente também, no próprio ambiente de colégio, a gente aprendeu muita coisa, né? E minha família era uma família muito religiosa, sempre fui, né? Toda a vida. Então, depois que eu vim para cá, em 70, que eu vim para cá, que fiz o meu estágio aqui em 70, eu já entrei também como catequista. E hoje eu tenho orgulho, assim, quando eu encontro meus ex-catequizandos ou ex-alunos, né, que hoje também já são avós. Então, essa é o meu, como é que eu vou dizer, meu viver, né, além da minha família, que eu amo muito, muito. E hoje trabalho, sim, com catequese, com jovens, né, de 13 a 16 anos. Também trabalho com catequese de adultos, que eu gosto muito. O adulto é um trabalho bem diferente. O adulto, né, a gente sabe, ele vem porque ele quer vir. Às vezes o jovem vem porque é tipo meio que obrigação, né? Mas a gente tira isso um pouco deles. A gente sempre diz que eles são os felizardos, deles poderem estar ali, né? Então, eu amo o que eu faço. Eu sempre falo, se quer me ver feliz, me chama para catequese, né? Então, é assim, eu trabalhei 27 anos com curso de noivos, trabalhei também mais de 25 anos com idosos, lá atrás, muito quando a dona Rosalie e eu estávamos, nem tinha, não existia ainda os grupos de idosos do governo, do projeto do Do governo, né, município, do né? município e mesmo federal também. Então a gente já tinha esse grupo. E assim, hoje também eu fiz parte também do Conselho Diocesano, 9 anos, né, que é o Conselho Maior da Diocese. Anos atrás, fiz duas escolas catequéticas, que é o maior curso do Estado, as 10 dioceses participam, em Lages, e uma em Lages e uma em Caçador. Anos idos lá, eu fui como aluna para Caçador. E depois em Lages, em 2016, 15 e 16, como a coordenação, ajudando, né, na coordenação. Tássia, o que que é essa disponibilidade de, de ir traz para a tua vida? Porque a oportunidade, ela está aí para muitos, mas você conseguir arrebanhar as pessoas para isso é uma dificuldade considerável. O que você considera que esse teu dizer sim para esses convites, para essas oportunidades, impacta na tua vida? Para dizer bem a verdade, nem sei explicar direito isso aí. Eu amo isso, eu gosto disso, não sei, isso é nato em mim, né? Gosto de lidar com pessoas, e então uma maneira de ficar em contato com as pessoas também. E a igreja precisa muito, né? A gente sabe, todas as igrejas precisam dos leigos, né? Que auxiliam. Então é uma coisa que te realiza, me realizo com isso. E é muito gratificante, sabe? É muito gratificante quando o catequizando, mesmo o aluno como aluno, né, reconhece, oi, professor. Hoje, por exemplo, a Gladys deu entrevista para vocês, né? A Gladys e o Sirineu foram meus alunos, né, de matemática. Depois a Vanessa foi minha aluna mais tarde, que depois que eu me aposentei no Estado, em 95, eu fui fazer um curso de artes ainda em São Miguel. E daí, como fiquei uns anos fora, me chamaram. Daí a Vanessa foi minha aluna no segundo grau em artes. Então, é tão bom ver isso, né, de a gente, né? E o bem que faz, né, a amizade, eu sempre falo que seria de nós sim os amigos, né? E tem um ditado que diz assim: podem até morrer nossos amores, nossos pais, mas que não morram todos os nossos amigos. Nós não iríamos suportar de verdade.
Quando você fala isso, me faz lembrar também que há um tempo considerável a Tássia que você vive a viuvez. Essa fase difícil, como você atribui a ter voltado, como você mesmo diz, a olhar para cima? Olha, foi então o momento mais triste da minha vida, né? Que foi a morte, né, do meu marido. E era novo ainda, né, 60 anos. E foi assim um susto muito grande quando a gente descobriu a doença, né? Inclusive foi uma doença rara que o médico falou que estou aqui 32 anos em Chapecó e é o segundo caso que me aparece, então o susto que dá, né? E daí ele nos falou, vai ser uma cirurgia de grande porte e de alto risco. E a gente sabe os dois palavrões que são esses, né? E ele fez a cirurgia e até surpreendeu os médicos, né? A gente chamou o médico de Campinas, São Paulo, e deram 9 meses de vida, ele viveu 4 anos e meio, mas quando a doença voltou, então foi um ano muito difícil mesmo. E a gente nunca está preparado para isso, né? E eu, para dizer bem a verdade, 1 ano e meio mais ou menos eu levei para me recuperar. Mas como eu já te falei, né? Chega um momento que tu tem que escolher, né? Ou viver ou morrer também. E voltei, né? Voltei para minhas atividades, me puxaram, né? Me puxaram, me vieram buscar, vamos, e foi bom, foi bom. E daí é mais um motivo agora, porque os filhos casados, né? Marido, então já não tenho. Então, tenho mais disposição ainda agora, né? Não tem impedimento nenhum que a gente não possa ir aqui ou ali. Hoje ainda faço muitos cursos. Hoje eu dou formação para catequistas, faço muitos retiros para jovens, Tunápolis, região pastoral, né, em várias paróquias, né? Palma Sola já fui umas 3, 4 vezes, então chama a gente para isso. E é muito gratificante que o jovem em si, o jovem é bom, que normalmente o mundo condena, o jovem não quer mais nada com nada, mas de quem são esses jovens? São os nossos filhos. Então, quem tem que orientar, quem precisa dar apoio e não só condenar, somos nós pais. Então, não podemos sempre apontar que o jovem não quer mais nada, mas ele foi educado por quem? Por nós, mães, pais, né? Então é uma caminhada boa, sabe? E daí às vezes até eu brinco. As meninas me chamam, tá, você podia vir, precisava de uma ajuda aqui e ali. Daí eu brinco com elas e digo, pode me chamar, porque se não me chamar mais, o que eu vou fazer com minha bagagem agora? Porque olha quanta coisa você foi colocando nessa bagagem, né? Quanto aprendizado, porque quando tu se dispõe a algo, e eu tenho um costume muito de dizer que se tu vai fazer um curso para ser catequista, né, que você citou o exemplo de catequista, né? Mas você não vai sair só uma catequista melhor de lá, né? Você sai a Tássia melhor de lá. Isso é uma mãe melhor, isso é uma avó melhor, uma amiga melhor, uma voluntária melhor, e, né? Tudo vai ressoando isso. Então, o estar treinando, evoluindo, se envolvendo, se dispondo, vai dar essa bagagem que nem tu diz agora, eu preciso estar ativa porque eu não posso guardar isso só para mim, seria um egoísmo muito grande. Eu gosto muito também de trabalhar no interior. No interior são muitas, né? Às vezes existe muita carência também, não só no interior, por tudo, né? Mas, assim, aos sábados à tarde, então eles me chamam para dar formação para os pais, às vezes para os jovens, então eu gosto muito, talvez porque eu fui criada lá no interior, na minha infância. Eu amo ir para o interior, nossa, me realizo, sim, eu gosto da natureza, né, de ver ainda o povo trabalhando, né, e isso eu gosto muito. A Tássia, você falou para mim também, enquanto a gente estava ali na sala de recepção, que você considera muito importante para você, como mulher, fazer coisas que elevam a tua própria autoestima.
O que você, aos 78 anos, faz que, além dessa questão, então, voluntária, né, que você já mencionou, que te mantém alegre, que te mantém disposta e caminhando sempre arrumadinha pela rua? Oh, meu Deus. Olha, em primeiro lugar, a gente ter sempre Deus na nossa vida em primeiro lugar. O resto vem por si, né? Se eu coloco Deus em tudo que eu faço e realizo e sei que é Ele que me dá todo dia uma nova oportunidade, né? Então, não tem como não corresponder, né? Gosto muito da vida, amo a vida, né? Então, até a gente brinca, assim, nós perdemos há pouco agora dois cunhados, né? Uma cunhada e um cunhado. A gente até brinca um pouco, ai meu Deus, a gente não pode nem pensar muito, assim, né? Que a gente tem festa de família, tivemos, né? No carnaval, no feriado do carnaval. E daí, de 2 em 2 anos, a gente tem essa festa maravilhosa. Não sei se vocês até viram alguma coisa também. Essa família do meu marido são uma família muito animada, para cima, onde vai um convidado, estavam os 9. Sempre era assim. Então, tudo isso ajuda, sabe? E olha, como eu disse antes, quase não sei explicar porquê, mas a oração, né? A oração nos coloca no prumo sempre, né? Eu tenho muita fé. Ah, Tássia, não, vamos rezar. Eu disse, não, vamos rezar juntos. Então, assim, né? Essa coisa de querer viver, né? De querer. E às vezes eu fico com pena até das pessoas que são muito negativas. Pessoa muito negativa não vive, né? Daí eu brinco, diz, tem que olhar para cima, que Deus está mais lá para cima, Ele não está lá no chão. E daí isso, não se deixar abater por problemas. Claro que temos as nossas dificuldades, nossas horas tristes, né? Menos felizes, mas saber lidar com isso, porque se a gente não sair dessa, não tem sentido de viver também. Né? Mas a vida ela não é algo que anda em linha reta, né? A gente vai ter os altos e baixos, e muitas vezes são os baixos que nos impulsionam, que nos ensinam algo para que a gente possa aproveitar melhor os bons momentos que vêm depois, né? Eu sempre falo, os problemas nos fazem crescer, nos fazem amadurecer, né? E então, é isso. A Tássia, nesse tempo de existência, teve algum lugar que você conheceu que te marcou de uma forma profunda, em alguma viagem, ou mesmo aqui perto, enfim, um lugar onde você conseguiu sentir a vida de uma forma diferente? Sim, era um sonho e eu consegui realizar. E ainda já estava sozinha, né? Tive a graça de fazer uma viagem para a Terra Santa, para Israel. Daí também a gente aproveitou, ficamos uns 4 dias em Roma, conhecemos as cidades, as igrejas. Lá Roma tem 900 igrejas católicas, né? Fomos para o Egito, Cairo, que eu brinco que eu acho que se existe outra encarnação, devia ter vivido lá, porque eu tinha uma fascinação por pirâmides. Gente, não dá para explicar. Aquele show à noite, aquelas pirâmides, inclusive numa delas a gente consegue entrar, né? E foi maravilhoso. Na Rio Nilo, a gente foi jantar no barco do Rio Nilo, essas coisas todas. Mas o que mais me impactou, o que mais me chamou atenção realmente foi Jerusalém, Israel. Então, aquela. A gente não sabe explicar o que se sente lá. É muito forte. O padre Alcido dizia assim: depois que a gente vai para a Terra Santa, depois que a gente vai para Israel, nunca mais a gente é a mesma pessoa. E é verdade. Todos os textos bíblicos que hoje
são lidos, a gente se transporta para lá, porque a gente visitou praticamente esses lugares todos que tem na Bíblia, a gente visitou. Então, isso hoje tem outro sentido, outra importância, né? E lá no túmulo de Jesus. Então, hoje é tudo igrejas, né? Tudo igreja onde Nossa Senhora nasceu, onde tudo, onde foi o Pai Nosso que Jesus ensinou para os apóstolos, é igreja, então tem mais quase 200 línguas o Pai Nosso pendurado assim, e o brasileiro também, o português também. E assim, lá no túmulo é uma coisa muito, né, muito respeito, assim, não pode conversar. Então, é filas e filas, nós ficamos 2 horas e meia na fila para conseguir, então, chegar, né, ali. É sempre cheio, cheio de gente. E assim, muita coisa, até as oliveiras lá, né, que são de lá, tem uma oliveira mais de 2.000 anos que está lá, coitadinho, todo escoradinho, mas está lá. Então, essas coisas chamam atenção, sabe? É uma coisa assim, tu começa a pensar na vida, olha a vida, olha uma árvore, 2.000 anos, nós vivemos o que, o máximo, o que, 80, 90, 100. Então, é muito, muito, muito forte isso, muito. Então, você voltou inspirada. Muito, todos. E momentos fortes que a gente não aguentou, que a maioria chora. A gente chora mesmo, se emociona demais, demais, demais. Então foi assim, isso foi em 2013. Foi uma peregrinação, tipo assim, tudo programadinho. Foram 2 padres de Chapecó e o nosso, então foi só para ir junto mesmo, o Padre Alcides, mas não era responsável, assim. Daí a gente foi conhecer o Papa Francisco, a gente ficou 1,5 metro longe dele, né? Era na quarta-feira que ele sai, né? Agora, né? Ele sai para vir ali na Praça São Pedro, né? E a gente estava lá, né? Então foi uma coisa que, uma das maiores, né? Vamos dizer, maiores emoções que a gente teve lá, foi lá. Fomos em 34 pessoas, mais uma guia lá de Curitiba, e foi muito, muito bom. Que incrível, Tássia, que você conseguiu realizar, né, esse grande sonho seu. E você falando em realização, qual é a realização da vovó, Tássia? Ver os filhos bem e hoje ver os netos bem. Se os netos estão bem e os filhos estão bem, a vovó também está bem. Então, o sonho continua, né? Continua. Assim, a preocupação também, né? Se todos estão bem, quando alguém não está. E, graças a Deus, assim, a gente tem uma paixão muito grande um pelo outro, né? Os netos pela avó e a avó pelos netos. E as filhas também, né? Tem então uma que mora aqui, a Luciane, o Douglas mora em Blumenau e o Cleison mora em Itapiranga, né? E 6 netos, cada um tem 2 filhos, né? E são diferentes fases também, né? Tu Sim. tem os netos criança e os netos já na sua juventude, né? Isso. Os netos adultos. E vai se reinventando a Tássia também para comunicar, para viver todas essas fases, né? É a mais velha, tem 28 anos, e o mais novo tem 11, né? Então, tá todas as fases realmente. E é bonito isso, a vida é essa, né? Vai revivendo o que a prof reviveu lá anos atrás, né? Isso aí, que a gente, né? Eu, quando vim para cá, então, voltando lá na frente, eu era solteira, né? E trabalhei 1 ano com quarta série, e depois comecei de quinta a oitava série, né? E eu não contei antes, eu tive problema de cordas vocais, né? Em 83, eu perdi a voz, eu tive que fazer cirurgia, e essa cirurgia deu uma zebra. Fiquei 51 dias sem voz, 3 filhos pequenos. E foi feita em Chapecó. E depois disso, então, não tinha jeito de voltar, estava na fono e não adiantava, fazer exercício e tudo que é jeito que eu não aguentava mais.
E daí nós fomos a Santa Maria. Lá um médico, eu fiz uma nova cirurgia e ele falou, nunca mais ia falar, porque as cordas vocais estavam se desviando e elas têm que se juntar, né? E depois disso, eu fiquei 2 anos em licença, né, de saúde. E depois disso, até 95, eu fiquei fora da sala de aula. Então, todo ano ia na perícia, a perícia tinha que ser em Floripa. Todo ano eu tinha que ir na perícia em Florianópolis para pegar, tá? Que a Tássia não tinha condições de ir para a sala de aula. Imagina, porque o esforço, né, para falar com uma quantidade maior de Sim. pessoas também, todo o esforço de voz que precisa Sim. esse tempo todo, né? Ainda mais a matemática, né? Não fala muito. E daí, depois disso, eu melhorei bem. Eu fui 1 ano para Santa Maria, nesse tratamento ali. E daí eu fiquei fora da sala de aula e inclusive, o coordenador, na época existiam os coordenadores locais em Mandaí, mandou falar para o meu marido que era para mim arrumar os papéis, que eles podiam me aposentar. Daí ele chegou em casa, ele disse, o Chiquinho, né? Todo mundo conhecia o Chiquinho. Ele disse, o Isidoro Miller mandou dizer que se tu quiser arrumar as papeladas, os papéis, eles podem ter aposentado. Eu disse, não quero. Quem disse que eu quero me aposentar? Não quero me aposentar. E não quis. Daí eu fui readaptada, fiquei no colégio, então, tipo, vamos dizer, coringa, né? Trabalhava até mais se estivesse na sala de aula, mas era muito bom. Saudades hoje. Tássia, uma delícia a nossa conversa. Nós poderíamos certamente emendar um chimarrão aqui, a gente ficava por horas conversando, ou um chazinho que você gosta muito, né? Mas quero agradecer imensamente mesmo por você ter aceitado o desafio de estar aqui. E eu queria te pedir para você deixar uma mensagem especial para as mulheres, já que os nossos episódios eles são para o mês da mulher. Agora, para finalizar. Mulher já é uma graça de Deus, né? Já tem todo essa missão de trazer, né? Trazer seres. Claro, precisamos estar em dois, né? Mas a maternidade já é uma graça de Deus, né? E nunca desanimar, pensar, se amar em primeiro lugar, porque não vamos conseguir amar ninguém se nós mesmos não nos amarmos. E como eu já falei, ter fé, né? Ter fé e seguir sempre a tua intuição boa, olhar para ti e olhar para o outro com os olhos do coração. Quando a gente olha com os olhos do coração, a gente enxerga o ser diferente, amar o nosso próximo, né? Foi o que o próprio Jesus nos veio trazer, né? A mensagem que ele trouxe quando Deus Pai mandou para nós. Então, essa fé ajuda muito, porque quem tem fé, né, o resto vem por si, como eu já falei. E se amar, e amar a vida, amar o que é bom, e não se deixar abater pelas coisas negativas, né? Que muitas vezes só nos trazem tristeza, né? Então, se amar muito, né? E ser feliz, amar a vida. Obrigada, Tássia, por ter estado conosco. Você que nos assistiu certamente pôde se inspirar, pôde também sentir a leveza dessa conversa. Obrigada, Ed, obrigada, Luan, por mais uma vez estarem no apoio aqui, né, nos nossos bastidores, gravando e fazendo tudo para que possamos, de uma maneira interessante, chegar também até aqueles que nos assistem. Agradecer também a Laranja Flor e JN Estofados pelo apoio. Convidar vocês para acompanharem o UnaCast no nosso perfil do Instagram e também acompanharem lá no nosso canal do YouTube. Muito obrigada, até a próxima!